Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses bolsonaristas, eles não têm o mínimo de simancol. Agora, inclusive, o Bolsonaro está exigindo do ministro Alexandre de Moraes que os parlamentares tenham acesso livre lá onde ele está na prisão domiciliar. Eu acho que ele está esquecendo que ele está preso. É a prisão domiciliar. Então tem que ter normas. Será que ele está achando que quem está preso está como se estivesse na casa da mãe Joana? Que todo mundo vai, todo mundo faz festa, tal. Queriam até fazer churrasquinho outro dia. E agora ele acha que, inclusive, o pessoal que está envolvido em processo. E a defesa do genocida, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para que os políticos que sejam do PL, entendeu? Possa visitá-lo sem a permissão do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro solicitou o trânsito livre para o presidente do PL, olha bem, Valdemar da Costa Neto, e também o vice-presidente do partido em Rondônia, o Bruno Scheide, e o senador Rogério Marinho, de extrema direita, e também alguns deputados federais. É o caso daquele Altineu Correia, do Rio de Janeiro, e o Sótenes Cavalcante. E também a tal de Carolina Deltoni. Agora, essas medidas, olha o que diz a defesa do genocida. Abre aspas, tal medida se justifica pela relevância institucional e pela função da liderança exercida por tais autoridades, cuja interação com o peticionante é frequente e necessária, considerando o seu papel no núcleo político mais próximo deste. Isso são alegações, fecha aspas, alegações dos advogados do genocida. Agora, a defesa, inclusive, argumenta que liberar essa lista e preservar o controle judicial sobre a prisão domiciliar, mas garante o máximo flexibilidade para lideranças políticas listadas. Quer dizer, ele deu esses nomes, daqui a pouco ele já aumenta. Agora, o ministro Alexandre de Moraes até agora não se manifestou a respeito. Porque o Bolsonaro, ele esquece que ele está preso e vai ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por liderar a tentativa de golpe de Estado
na nossa democracia. E tem outra, o presidente do colegiado é o Cristiano Zanini. E ele já definiu o julgamento para 2 de setembro. E essa ação penal contra o núcleo crucial que faz parte dessa trama toda, o genocida Bolsonaro, agora ele está achando que ele está num hotel 5 estrelas e não está com prisão decretada, a prisão domiciliar. E ele quer fazer da prisão domiciliar uma festa. É isso que o Bolsonaro quer. Porque o Bolsonaro não tem parâmetro para as coisas. Ele é inclusive igualzinho aquele bolsonarista chamado de Claudiston da Silva Cabral, que proferiu reiteradas ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive chamou o ministro Alexandre de Moraes de sacrificador de criança e satanista. E agora, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, votou na sexta-feira passada por aceitar a denúncia contra esse bolsonarista, que inclusive já tinha falado muita bobagem a respeito do ministro. Agora, o julgamento da denúncia deve terminar na próxima sexta-feira, dia 22. Que essa denúncia ocorre na primeira turma, na qual também faz parte o Cristiano Zanini, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Quer dizer, o Luiz Fux é aquele que a gente não pode confiar. Agora, esse Gladstone, ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de associação criminosa, incitação ao crime, e a denúncia afirma que os seus atos se inserem no contexto das manifestações golpistas de 8 de janeiro. E a PGR diz que Claudiston associou-se a centenas de outras pessoas com o objetivo de praticar atos que voltam contra a legitimidade do sistema eleitoral e contra o Estado democrático de direito. E os atos teriam ocorrido entre 2020 e 2024. E a primeira publicação do denunciado contra o ministro Alexandre de Moraes acusava o ministro de uma série de práticas contra, inclusive práticas de rituais de magia negra, com sacrifício de crianças. E tem outra. Em 2023, uma denúncia apresentada por esse Claudiston chamava o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de genocida e pedófilo. Eu quero agora ver se ele vai realmente provar o que ele falou. Agora, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que críticas na democracia
são aceitas, naturais. Agora, pedir e incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos e com a mesma conduta incitou a prática de golpe de Estado. Não existirá um Estado democrático de direito que haja poderes de Estado independente e harmônico entre si, afirmou o ministro e enfatizou, inclusive, consequentemente, a conduta por parte desse tal de Gladstone, companheiro, ele é o fim da picada. E a conduta, diz o ministro, do Gladstone aí, revela gravíssima, ao menos nessa análise preliminar correspondente aos preceitos primários estabelecidos no artigo do Código Penal. O Gladstone é representado pela Defensoria Pública da União, que inclusive pediu a rejeição da denúncia sobre o argumento de ausência de correlações fática temporal com o ato de 8 de janeiro, que resultou em crime. E eles não querem aceitar isso. Agora, esse pessoal, como o Bolsonaro mesmo, exigindo que o ministro Alexandre de Moraes libere a prisão dele, a visita de todos os parlamentares, não só aquele que ele citou alguns nomes. Agora, ele se esquece que ele está em prisão domiciliar. É a mesma coisa que tivesse num presídio. E no presídio tem dia e hora para a visita. E tem outra. A visita não é para qualquer pessoa. Normalmente é só para familiar. Agora, o genocida Bolsonaro quer que os deputados todos, inclusive a tal de Tony lá, entendeu? A tal de Carolina de Tony, que é do partido dele, também possa visitá-lo. Quer dizer, daqui a pouco ele vai pedir para esse pessoal ficar lá junto com ele. É o fim da picada. E esse pessoal todo que estão envolvidos na tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar, eles se esqueceram que nós já tivemos. Nós sabemos o que é ditadura militar, porque nós passamos por ela e sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Porque agora o Bolsonaro, ele vai até querer chamar os governadores e todos os outros. Agora o Carluxo, inclusive, já está dizendo que os caras estão pisando na bola. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta
contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.